Vamos falar agora sobre cuidados paliativos. Você sabe o que é? Será que eles estão ligados apenas ao tratamento oncológico ou servem para qualquer doença? Esta e outras perguntas nós vamos tratar agora com a geriatra, doutora Simone de Paula Pessoa Lima. Bom dia, doutora Simone, bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia! Agradeço aí o convite, fico muito feliz de estar podendo conversar um pouquinho com você. Verdade, é muito importante e esse assunto é muito importante porque as pessoas nem sabem o que são cuidados paliativos. Então vamos começar explicando isso. O que são cuidados paliativos? Cuidado paliativo, na verdade, as pessoas até têm um sentimento muito pejorativo, né? Nossa, entrou em cuidado paliativo, acabou, não tem nada para fazer. E na verdade é completamente o contrário disso, né? O cuidado paliativo é onde a gente cuida do paciente e da família do paciente, que recebeu um diagnóstico de uma doença, infelizmente, incurável, que vai levar ele a ter perdas, né, físicas progressivas até acontecer o falecimento. Então, não é que não tenha nada para ser feito. Há muito a ser feito, só que pelo paciente. Às vezes não pela doença em si, mas pelo paciente, pela família, muita coisa pode ser feita. Claríssimo. Então, é um erro eu pensar que todos os cuidados paliativos estão restritos aos tratamentos oncológicos. De forma alguma. Independente de ser... de ter esse diagnóstico de doença oncológica, outras doenças também, elas geram, na verdade, elas têm um diagnóstico, né, essas doenças, que não conseguem se curar. Então, nós temos aí doença de Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa, várias doenças neurodegenerativas não têm cura, não tem possibilidade de cura. Existem algumas doenças cardiológicas, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, também não há uma possibilidade de cura na maior parte das vezes. Então, esses pacientes que recebem essas doenças, diagnóstico dessas doenças crônicas, eles também estão abertos, né? Podem estar abertos e serem cuidados pelo paliativista, que é o profissional da área médica especializado em cuidado paliativo. Exatamente. Então, doutora, a gente precisa acabar com a ideia de que os cuidados paliativos só devem ser empregados quando não há mais possibilidade de tratamento, quando está em fase terminal, mas a pessoa está morrendo, é o cuidado paliativo, né? Tem que acabar com essa ideia. Exatamente. Vamos apagar essa ideia, porque nós queremos cuidar do paciente e da família, né? Muitas vezes, o diagnóstico de uma doença de Alzheimer, ele pode ser dado em fases assim precoces, né? O que a gente mais gostaria de estar dando em fases muito precoces, onde a gente vai conseguir dar muita qualidade de vida para o paciente, até acontecer o falecimento. E isso pode durar anos. Ah, mas cuidado paliativo vai durar anos? Vai durar anos. Exato. Então, realmente, interessante a senhora falar com essa questão de entrou em cuidado paliativo é porque vai morrer. Na verdade, independente do tempo, ele pode entrar em cuidado paliativo para ir melhorando a qualidade de vida enquanto ele estiver aqui conosco. E é interessante que no começo a senhora falava que melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. Então eu entendo também. Os cuidados paliativos, eles devem vir acompanhados de uma equipe perdi a palavra, gente. Multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar, tanto psicológica para o paciente quanto para a família. Para a família também. Afinal de contas, os pacientes que estão com uma doença incurável, muitas vezes ele vai evoluir com algumas dependências, né? E vai precisar de cuidados. E quem faz esse cuidado, seja ele, mesmo tendo um cuidador profissional, a maior parte das vezes vai ter que ter um responsável da família. E há um sofrimento, né? Há um sofrimento não só do paciente, mas da família também, com aquele diagnóstico, com a possibilidade da perda daquela pessoa. Então, nós precisamos cuidar do paciente que está com a doença, dos sintomas que ele vai apresentar para melhorar a qualidade de vida dele e amparar a família para melhor cuidar do paciente e estar bem preparado para todas as coisas que podem acontecer. Então, sim, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. O médico sozinho não dá conta, né, de abranger todas essas questões. Então, a gente tem aí uma equipe com assistente social, que tem vários benefícios que podem ser
conseguidos nesse momento. O psicólogo para trabalhar a família e paciente. Nós temos o capelão, que muitas vezes esse lado espiritual precisa ser trabalhado também. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, assim, são vários, fonoaudiólogo. Acho que, assim, não vai dar para falar todos, mas todos em prol do paciente e da família, de dar esse suporte. Entendi. Doutora Simone, algumas pessoas dizem que os cuidados paliativos adiam a morte. É certo dizer isso? Não. Na verdade, o cuidado paliativo, um dos princípios é não adiar e nem antecipar a morte. A morte, ela tem um momento dela. O que vai ser feito é uma melhora dos sintomas, do que causaria desconforto ao paciente até a chegada da hora do falecimento. Então, quando a gente fala assim, você não vai fazer nada pela doença, às vezes a gente faz até algumas coisas para melhorar os sintomas, né? Faz para a doença, para melhorar os sintomas do paciente, mas não para estender o tempo de vida dele. Então, é aquela coisa de evitar, por exemplo, um paciente que já está muito frágil, já está muito perto do processo de falecimento, do momento do falecimento. Nós vamos levar para o CTI, nós vamos entubar, nós vamos fazer uma cirurgia. Às vezes não vai ser isso que vai ajudar na qualidade de vida. Pode estender o tempo, mas não melhora a qualidade de vida. Então, isso não é o objetivo do cuidado paliativo. E também não é o objetivo dar uma medicação para antecipar a morte e diminuir o sofrimento do paciente. Isso também não é feito. Então, a gente não está fazendo distanásia e nem eutanásia. Entendeu? Deixando a vida seguir o seu rumo. Isso. Peraí que eu acho que eu confundi aqui os nomes. É distanásia... isso mesmo. Eutanásia é quando a gente antecipa. Isso. A gente não faz isso. Distanásia quando é quando prolonga. A gente entra com algum procedimento para estender o tempo de vida sem melhora de qualidade de vida. O que o cuidado paliativo faz é uma ortotanásia. A gente trata os sintomas do paciente para que aconteça no tempo dele o falecimento com o menor sofrimento possível. Então, eu posso dizer que o cuidado paliativo, ele preza pela qualidade de vida do paciente, mesmo se o quadro é irreversível. Exatamente. Acho que você falou assim, brilhou nas suas palavras. E aí, doutora, eu pergunto assim, às vezes a gente encontra e pergunta se a senhora já encontrou isso. O paciente é equilibrado, entendeu que o tempo está chegando, que está aproximando, e a família desequilibrada. Como fazer quando acontece isso? Olha, eu sou geriatra, né? E a maior parte dos pacientes que eu acompanho de cuidado paliativo são pacientes já com quadro demencial. Então, eles não têm muito essa percepção, né? Aí a família que acaba tendo maior percepção. Mas os pacientes oncológicos, onde há uma preservação do quadro cognitivo, pode acontecer isso sim. O paciente, às vezes, ele já fez alguns ciclos de tratamento e ele já foi se preparando. E a família ainda negando aquela situação. É importante a conversa. Muitas vezes a gente vai na casa do paciente, senta, faz um exame físico, claro, mas a maior parte do tempo a gente gasta conversando para ver as expectativas da família, para tentar mostrar para aquela família, né, conversando com ela, o que eles esperam daquele paciente, do tratamento, quais são as possibilidades reais. E aí a gente vai muitas vezes conscientizando essa família. E o apoio psicológico é muito importante, todo mundo precisa nesse momento. Doutora Simone, da mesma forma, ao contrário, a gente está vivendo num mundo tão doido que está tendo que fazer campanha para valorização do idoso, coisa que talvez não seria necessário nem falar quando o mandamento de Deus é honrar pai e mãe, né? O que a senhora tem visto? Os idosos realmente estão abandonados? Eu acho que eu sou privilegiada. Deus coloca no meu caminho pacientes que têm famílias maravilhosas. Ai, que bom. Eu tenho visto, assim, muitos idosos sendo cuidados mesmo pelo seu companheiro ou companheira, pelos filhos que vão para a casa do idoso ou trazem o idoso para a sua própria casa para poder fazer um acompanhamento. E vou te falar mais. Eu tenho experiência de 10 anos em ILPI, que são Institutos de Longa Permanência para Idosos. O pessoal às vezes conhece como asilo, mas hoje a gente não usa mais esse termo, tá? A gente usa instituição de longa permanência para idosos. E mesmo os pacientes que são colocados em instituições,
eu tive famílias, assim, muito presentes. Onde a gente, às vezes, precisava da família presente para na hora da alimentação, porque só alimentava com a família, e a família ia. Então, eu fico muito feliz de ter essa experiência, assim, maior parte positiva. Claro que eu já tive pacientes que a família não dá muito apoio, ou às vezes o paciente nega esse apoio. Uhum. E, sim, a gente sabe que isso existe, mas na minha experiência, eu acho que Deus tem colocado umas famílias bem... Ai, que coisa boa! Eu queria que você me contasse um caso, um testemunho, ou alguma história de algum idoso ou de família, uma coisa que você traz no seu coração. De cuidado paliativo? É, desse relacionamento com família ou com o idoso. Assim, eu tive uma paciente que eu tratei, que eu lembro dela com muito carinho, que aconteceu algum caso, assim, algum testemunho. Então eu vou te contar dessa paciente, né? Uhum. Que foi uma paciente minha da ILPI, que eu trabalhei, e a filha era muito presente, era uma filha única. Isso me marca até hoje, a gente troca mensagem. Ela era uma filha única, cuidava da mãe, a mãe evoluiu com quadro demencial, e a filha teve um problema de saúde, porque a filha também já estava numa idade, né? E aí ela não teve outra opção e colocou a mãe numa instituição de longa permanência. E lá nós convivemos durante um período grande e ela evoluiu já para um momento de terminalidade. E sempre conversando com a filha ia todos os dias à tarde. A gente às vezes precisava de mexer na medicação porque ela ficou um pouco mais agitada. E quando foi chegando mais próximo do final, né, dessa partida da paciente, a filha cada vez mais presente com a gente na instituição. Ela não morava lá, né? Ela ia na instituição para estar presente. Foi muitas vezes a agitação da própria, né, mãe causava até incômodo, ela ficava muito triste. E a gente fez uma abordagem com a psicóloga, que era a dona da instituição até, para melhorar, para ajudar as medidas comportamentais, para a gente não ter que ficar sedando muito o paciente, né? Mas chegou o falecimento dessa paciente. E essa filha me procurou depois, né, agradecendo, porque ela sabia que a mãe dela tinha passado por todo esse processo e sido acompanhada, evitando ao máximo esse sofrimento do momento final. E ela falou, olha, eu não imaginava que fosse acontecer dessa forma, fosse uma forma tão tranquila que acontecesse o falecimento. Então, ela veio me agradecer, a gente troca mensagens até hoje. Geralmente, está chegando perto do Dia dos Médicos, ela me manda uma mensagem e eu fico muito feliz e fico querendo sempre estar ajudando, né, mais famílias a passar por esse processo. Que lindo. Que é um processo que aquela coisa que ninguém quer envelhecer. Uai, a outra opção eu não quero também não, porque se a gente não envelhece, é porque a gente já faleceu. A gente morre. E aí não, a gente está querendo envelhecer bem, né? E caso aconteça um diagnóstico de uma doença incurável, né, que a gente possa ter uma pessoa que nos ajude a passar por esse momento, a vivenciar esse momento com o menor sofrimento possível, com mais consciência e com todo cuidado. Cuidado e dignidade, né, Simone? Oh, coisa linda. Muita. E lembrar que o cuidado é físico, psicológico e espiritual. Porque isso faz muita diferença. Toda diferença é a presença do Senhor conosco. De Sempre. Tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu acho que é importante as pessoas conhecerem, né? Vocês estarem dando essa oportunidade de entenderem melhor o que é o cuidado paliativo. Queria lembrar que existe a especialidade paliativista, o médico paliativista especializado nisso, mas muitos médicos, sendo geriatras, muitas vezes pediatras também, porque, infelizmente, na pediatria, né, as crianças também podem ter um diagnóstico incurável. Esses médicos também são preparados para dar esse apoio. E que ninguém exclui ninguém. Quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar, às vezes você vai ter o oncologista e o paliativista e o geriatra, todos em prol do paciente e da família. Joia demais, gente. Joia demais somar. Lembrando, gente, o Instagram tá na tela, @simonelima.geriatria, 31 25 10 90 90. Falei certo? Isso. Posso comentar uma coisa? Claro. Nós fazemos cuidado paliativo em domicílio, não só em hospital, não só em LPI. A gente pode estar fazendo cuidado paliativo no domicílio do paciente.
Então, isso é uma coisa importante para todo mundo saber. Às vezes, você vai se manter no conforto da sua casa. Verdade. Então, isso aí, gente. Vai lá no Instagram, segue, curte, manda DM. simonelima.geriatria, o DDD 31 25 10 90 90. Muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe seu trabalho. Amém. Deus abençoe você também e todo mundo que está escutando e aprendendo.